Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso Decifrando a Rotulagem de Alimentos, hoje nós falaremos sobre algumas definições, né, de algumas informações que estão contidas nos rótulos de alimentos, né, mas que a pessoa que é mais leiga sobre o assunto, né, sobre tecnologia de alimentos, lê, né, essas informações, porém não sabe, né, quais são suas definições, para que serve aquela informação, por que colocou aquela informação nos alimentos, né? Então são informações que não são obrigatórias, né, pela legislação, porém a maioria das indústrias de alimentos, né, informam esses dizeres, né, essas informações nos rótulos de alimentos, tá? Então, nós falaremos sobre essas definições, né, de algumas informações contidas nos rótulos de alimentos produzidos no Brasil, principalmente, né? Primeiramente, né, vamos falar sobre os aditivos. Tá? A gente vê muito, né, essas informações lá na lista de ingredientes, né, aditivo tal, aditivo X ou Y, mas a gente não sabe qual é a função, né, desses aditivos. Então, falarei com vocês aqui um pouco hoje sobre quais são as definições, né, para que serve cada tipo de aditivo. Tá? Então, primeiramente, qual é a definição de aditivo? Tá? Então, é uma substância não nutritiva, é bastante importante a gente entender isso. Tá? Então, o aditivo ele não tem a função nutritiva, né? Então, é uma substância não nutritiva, né? Que é adicionada intencionalmente ao alimento, então não pode ser nutritivo, né? É adicionado intencionalmente ao alimento, geralmente em quantidades pequenas, para melhorar a aparência, sabor, textura e algumas propriedades de armazenamento. Então veja bem, né, os aditivos eles têm que ser, né, substâncias não nutritivas. Porém, existem aditivos, né, que também são de alguma maneira traz, né, alguma qualidade nutritiva ao alimento. Porém, o objetivo, né, da adição dessa substância não é de aumentar o valor nutritivo do alimento, tá? Apesar, né, de aumentar o valor nutritivo. Porém, ela não é o objetivo principal, tá? Então, essas substâncias adicionadas principalmente com a finalidade de aumentar o valor nutritivo, por exemplo, vitaminas e alguns sais e minerais, não são considerados como aditivos, tá? Se a adição, né, dessa substância for com a finalidade de aumentar o valor nutritivo, não é considerado como aditivo, tá certo? Um exemplo disso é o ácido ascórbico, tá? O ácido ascórbico, quando utilizado como aditivo, ele pode ter a função de acidificar o meio, né, como um acidulante, mas e também pode ser utilizado como um antioxidativo, né? Então ele tem uma função intencionalmente, né, ali adicionada no alimento, com a função de melhorar alguma qualidade no alimento, né? Porém, quando ele é adicionado como a finalidade de aumentar o valor nutritivo, ele nada mais é do que a vitamina C, ok? Os aditivos eles são seguros, tá? Desde que sejam utilizados dentro dos limites especificados pela legislação. Tá? E também de acordo com as normas de uso e aplicação. Né? Pode ocorrer que, né, que o uso de algum aditivo utilizado paralelamente com outro tipo de aditivo, com outro tipo de composto, ele não pode ser utilizado. Né? Então vai depender das condições, né, normais de uso e da aplicação de acordo com o especificado pela legislação. E as recomendações, né, a respeito da utilização de aditivos são feitas, né, pelo Codex Alimentários, tá? Que é um comitê
de especialistas de vários países ligado à Organização Mundial de Saúde, no qual o Brasil faz parte. Então a gente segue, né, as recomendações feitas pelo Codex Alimentários, ok? Então o uso do aditivo como vantagem, né, para o consumidor, ele pode ser tecnologicamente justificado, né, desde que sirva o seguinte propósito: aumentar a conservação ou a estabilidade com resultante redução nas perdas dos alimentos, tornar o alimento mais atrativo ao consumidor sem levá-lo, entretanto, ao engano ou confusão, e o outro propósito, né, fornecer condições essenciais ao processamento, né, a tecnologia de processamento do alimento. Então, a justificativa tecnológica, né, do uso de aditivos tem esses propósitos, né? Aumentar a conservação e estabilidade do alimento, tornar o alimento mais atrativo ao consumidor e fornecer condições essenciais à tecnologia de alimentos. Tá? Então, alguns aditivos utilizados no Brasil, eu vou falar com vocês a característica principal desse tipo de aditivo, tá, ok? Então, existem os agentes de massa, tá? Que nada mais é que são substâncias que proporcionam o aumento de volume ou de massa, né, dos alimentos sem contribuir, né, significativamente para o valor energético do alimento. Um exemplo de agente de massa é o polidextrose, tá? Que o INS dele é 12.000. Ah, professor, mas o que é o INS? O INS nada mais é do que uma numeração, tá, internacional referente a essa substância, tá, como aditivo alimentar. Então, a polidextrose, o INS dele é 12.000. E o INS, o que é o INS? Sistema Internacional de Numeração. Então, em qualquer país que se falar esse número, né, esse INS 12.000, vão saber que é a polidextrose, né? Porque se você for utilizar a palavra em si, né, cada país tem a sua língua, pode mudar, né, a maneira de escrever essas palavras desses aditivos. Então, o ideal é utilizar, e existe, né, essa numeração internacional, né, esse sistema internacional de numeração, para normatizar, né, para normalizar em todos os países aquela substância, né? Outra substância é o antiespumante, né? Nada mais é do que substância que previne ou reduz a formação de espuma nos alimentos. Um exemplo disso é o alginato de cálcio e o ácido esteárico, tá? Então, agente de massa, antiespumante. Outro tipo de aditivo utilizado são os antiumectantes, tá? Antiumectante. Um exemplo de antiumectante é o carbonato de cálcio e também o carbonato de sódio. Só estou dando exemplos, tá? Para cada tipo de aditivo desse aqui, que tem a função, né, específica, existem vários tipos de aditivos, tá? Só estou dando um exemplo, um ou dois exemplos de cada tipo de aditivo. E o que seriam os antiumectantes, né? Então, são substâncias capazes de reduzir as características higroscópicas dos alimentos. O que são características higroscópicas, né? São características que os alimentos têm de absorver a água do ambiente. Então, essas substâncias, né, antiumectantes, são substâncias capazes de reduzir as características de absorção de água do ambiente dos alimentos, né, e diminuir a tendência de adesão umas às outras das partículas individuais, porque se essas partículas individuais absorvem água, ela acaba se aderindo, né, adesivando uma às outras, né. Então, exemplo de antiumectante, carbonato de cálcio e carbonato de sódio. Outro tipo de aditivo, os antioxidantes, né, que são substâncias que retardam o aparecimento de alterações oxidativas nos alimentos. Um exemplo, ácido ascórbico, que tem o INS com a numeração internacional 300, né, e o lactato de sódio. Tá? Então, cada substância dessa tem a sua função para cada tipo de alimento, tá?
Outro tipo de aditivo são os corantes, né, que são substâncias que conferem, intensifica ou restaura a cor de um alimento. Então, dois exemplos aqui é o azul brilhante, FCF, e o amarelo tartrazina, tá? Que o NS dele é 102. Então, existem vários tipos de corantes, os corantes naturais, os corantes artificiais. Tá? Outro tipo de aditivo são os conservantes ou conservador, né, que são substâncias que impedem ou retardam a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou então enzimas. Tá? Então, os conservantes e os conservadores, né, têm a função de impedir ou retardar, né, as alterações provocadas por micro-organismos ou então enzimas. Um exemplo de um conservador, né, de um conservante, é o sorbato de potássio e o propinato de cálcio. Tá? Outro tipo de aditivo são os edulcorantes. Né? É bom não confundir com corante. Tá? Edulcorantes são produtos, né, são substâncias que diferem dos açúcares, porém conferem sabor doce aos alimentos, né? Nada mais é do que os adoçantes, tá? Então, os edulcorantes são substâncias que conferem sabor doces aos alimentos e não contém valor nutritivo, tá? E não contém diferentemente, né, dos açúcares, tá? Os açúcares, apesar de produzir, né, sabor doce aos alimentos, eles não são considerados edulcorantes, ok? Então, os edulcorantes são substâncias diferentes dos açúcares que conferem sabor doce aos alimentos. Tá? Por exemplo, um exemplo de edulcorante, o sorbitol e o maltitol. Tá? Outro tipo de aditivo são os espessantes, que são substâncias que aumentam a viscosidade de um alimento. Tá bom? Exemplo disso são as gomas xantanas, as gomas guar, né? As gomas de uma forma geral, tá? São consideradas espessantes, tá, ok? Existem substâncias, tá? Meus queridos alunos, que podem fazer, né, duas ou três funções, tá? Alguma substância ele pode, por exemplo, ser um edulcorante, um espessante ao mesmo tempo, tá? Então vai depender do tipo de substância que está sendo trabalhada, tá? Está sendo utilizada. Outro tipo de aditivos são os geleificantes, que são substâncias que conferem textura através da formação de gel. Então são substâncias, tá, que não têm a capacidade de formar um gel. Tá? Um exemplo, goma gelana e o alginato de cálcio. Tá? A gelatina também é um produto que é um aditivo que tem a função gelificante. Né? Então são substâncias que conseguem formar algum gel nos alimentos. Outro tipo de aditivo são os estabilizantes, que são substâncias que tornam possível a manutenção de uma dispersão uniforme de duas ou mais substâncias immiscíveis em um alimento. Então, os estabilizantes são substâncias que conseguem unir, né, duas substâncias que não se misturam. Por exemplo, água e óleo, né, são duas substâncias que não se misturam. Então, ela cria ali uma estabilidade, né, no meio líquido, ou até no meio sólido, ou meio mais viscoso dos alimentos. Tá? Um exemplo é o mono e os diglicerídeos de ácidos graxos. Existem os aromatizantes, que a gente pode chamar os aromatizantes de naturais, idênticos aos naturais, ou então os artificiais, que nada mais é do que substâncias ou mistura de substâncias com propriedades aromáticas. Tá? Então, são aromatizantes, são substâncias que são capazes de produzir aromas, né? Cheiros. Os umectantes são substâncias que protegem os alimentos da perda de umidade. Tá? Então, os umectantes eles são diferentes dos antiumectantes. Os antiumectantes evitam que o alimento absorva a água.
E os umectantes, eles protegem os alimentos, né, que de alguma perda, né, de umidade para o ambiente. Então, os antiumectantes protegem os alimentos para não absorver a água do ambiente, e os umectantes protegem para os alimentos não perder água, né? Um exemplo é o glicerol, o lactato de sódio. Existem também os reguladores de acidez, que são substâncias que alteram ou controlam a acidez ou a alcalinidade dos alimentos, né? Se está muito alcalino, você pode usar algum ácido, né, para regular a acidez. Se tiver muito ácido, você pode usar alguma substância alcalina, tá? Então aqui dois exemplos de regulador de acidez é o carbonato de cálcio e o carbonato de sódio. Existem os acidulantes, que são substâncias que aumentam a acidez, né, dos alimentos, ou então ele confere um sabor ácido aos alimentos. Dois exemplos disso é o ácido cítrico e o ácido acético, tá? Nada mais é que o vinagre. Outro tipo de aditivos são os emulsificantes, né, ou emulsionantes, né, que são substâncias que tornam possível a formação ou a manutenção de uma mistura uniforme. Tá? Um exemplo, as licetinas, a goma arábica. Existem também os melhoradores de farinha, que são substâncias que agregam a farinha, principalmente farinha de trigo, tá? E melhora a sua qualidade tecnológica para fins a que se destinam. Tá? Então, são melhoradores de farinha, são aquelas substâncias que são agregadas às farinhas, principalmente as farinhas de trigo, tá? Que melhora a parte tecnológica, né? A parte, por exemplo, de fermentação dos produtos de panificação. Dois exemplos de melhoradores de farinha são o ácido ascórbico e o óxido de cálcio. Outro tipo de aditivo muito utilizado nos alimentos são os realçadores de sabor. Tá? O principal, o mais utilizado, é o glutamato monossódico, mais conhecido também como Ajinomoto. Né? Ajinomoto é a marca desse produto, foi quem inventou, quem descobriu essa substância, né? O glutamato monossódico. Então, são substâncias que ressaltam ou realçam o sabor e aroma dos alimentos. Outro tipo de aditivo são os fermentos químicos, né? Esse a gente conhece facilmente, porque a gente utiliza na nossa casa, né? Então, são substâncias ou misturas de substâncias que liberam gás, né? E dessa forma aumenta o volume da massa, né? Então, os fermentos químicos nada mais é do que carbonato de sódio ou bicarbonato, né? ou bicarbonato de sódio. São dois tipos de substâncias que são utilizadas como fermento químico. Existem também os glaceantes, tá? Que são substâncias que, quando aplicada na superfície externa de um alimento, conferem uma aparência brilhante ou um revestimento protetor. Tá? Um exemplo de glaceantes é o ácido esteárico e o isomalte. Outro tipo de aditivo também utilizado em alimentos são os agentes de firmeza, que são substâncias que tornam ou mantêm o tecido de frutas ou hortaliças firmes ou crocantes, ou interagem com agentes gelificantes para produzir ou fortalecer um gel. Um exemplo disso é o cloreto de cálcio, o carbonato de cálcio, pode ser utilizado também em queijos, tá? Esse tipo de substância, né? Agente de firmeza. Sequestrantes, né? São substâncias que formam complexos químicos com os íons metálicos. Esses íons metálicos estariam ali disponíveis ali nos alimentos e poderiam causar algum tipo, né, de reação indesejável ali no alimento, né? Modificando a cor, por exemplo, tá? Cor e sabor. E então esses sequestrantes, né, formam complexos químicos, né? Ele capta, né, sequestra esses íons metálicos que de alguma forma natural ou artificial foi inserida nos alimentos, né? Então, esses sequestrantes eles formam complexos químicos, né? Sequestram esses íons metálicos e não deixam eles disponíveis ali nos alimentos para formar alguma reação indesejável. Tá? Um exemplo é o sorbitol e o citrato monossódico.
Existem também os estabilizantes de cor, que são substâncias que estabilizam, mantêm ou intensificam a cor de um alimento. Exemplos: carbonato de magnésio e hidróxido de magnésio. E existem os espumantes, né, que obviamente tem a função, né, de formar, né, espuma nos alimentos, né? Então, são substâncias que possibilitam a formação ou a manutenção de uma dispersão uniforme de uma fase gasosa em um alimento líquido ou sólido. Nada mais é do que a formação de espuma em um alimento, tá? Muito utilizado, por exemplo, em sorvetes, tá? Durante o processo de sorvete, a função ali, né, de espuma nos alimentos, né, que aumenta o volume. Então, uma substância muito utilizada é a metilcelulose, tá? Que o NS dele é 465. Então, aqui eu falei com vocês, né, sobre os aditivos utilizados em alimentos, né? Então, são as informações que às vezes a gente lê, né, nos rótulos, né, na lista de ingredientes, não sabe qual é a função, né, desses aditivos. Então, eu falei com vocês aqui, de todos os tipos de aditivos, né, e suas funções e alguns exemplos para cada tipo de aditivo utilizado em alimentos. Outras informações, né, que são muito utilizadas em alimentos, que eu vou falar com vocês agora, né, em termos de curiosidade, né, ou para quem não tem o conhecimento técnico na área de alimentos, às vezes a pessoa não sabe, né, não entende por que aquela informação está ali no alimento. Um exemplo, né, de informação que é bastante importante nos rótulos é a informação de congelamento ultra rápido ou congelamento rápido. A gente vê isso muito em vegetais congelados, tá? Ou então algumas frutas congeladas, tá? Então, essas informações de congelamento ultra rápido e congelamento rápido, né? O que significa isso? Então, é uma técnica que acontece de maneira bem rápida, né? É uma técnica de congelamento muito rápido dos alimentos. Então, é uma técnica que acontece de maneira bem rápida, com um equipamento especial, né? O alimento chega a temperaturas negativas a menos 18 graus muito rapidamente, né? Em torno de 15, 30 minutos, né? Então ele congela com uma certa velocidade. Por isso que falam congelamento rápido ou congelamento ultra rápido. Então essa refrigeração acelerada, né, mais rápida, não provoca mudanças na estrutura da célula de cada alimento, né? Então, o resultado é um alimento mesmo depois de descongelado, né, ainda consegue manter suas características nutricionais praticamente intactas. Outro tipo de informação que é muito utilizado, né, em alguns alimentos, principalmente bebidas, é a informação diet, light e zero, né? O que significa essas informações? Diet, light e zero. Diet, né, são alimentos para fins especiais destinados a dietas com restrição de nutrientes, tá? Já o light, né, são alimentos que apresentam uma redução de pelo menos 25% na quantidade de algum ingrediente, tá? Ou nas calorias em geral. Então, quando se fala light, tem que ter uma redução mínima, né, de 25%, comparado, né, com a versão tradicional, com a versão normal do produto. Então, light tem que ter uma redução em torno, né, no mínimo de 25% de alguma substância. A diet, né, alimentos diets, são alimentos para fins especiais destinados a dietas com restrições de nutrientes. E a informação zero, né, no alimento, ele quer dizer que são alimentos isentos de algum nutriente, tá? Comparados com a versão tradicional, ok? Outro tipo de informação também bastante utilizado é a informação uso profissional ou food service ou uso institucional, tá? Então, uso profissional ou food service ou linha institucional, ou então uso institucional,
nada mais é do que os alimentos embalados em grandes quantidades, né, em comparação com aquela linha mais doméstica, tá? A gente vê isso muito utilizado em molhos de tomate, em creme de leite, por exemplo, tá? Farinhas. Então, nada mais é do que são aqueles alimentos embalados em grande quantidades, né, que são ideais para restaurantes e empresas do ramo alimentício. Normalmente eles são vendidos, né, direcionados, né, para restaurantes, para pessoas que trabalham, né, com a produção de alimentos, né, e eles não podem ser fracionados, tá? Esses alimentos, quando são utilizados para esse fim, né, fim profissional, ou food service, ou a linha institucional, não podem ser, são proibidos a venda fracionada desses produtos. Tem que vender a embalagem fechada, né, mesmo que em grande quantidade. Normalmente são vendidos em estabelecimentos atacadistas, ou então diretamente para restaurantes, né, empresas do ramo alimentício. Outra informação muito utilizada, né, em alguns alimentos é a palavra pasteurização, né, ou pasteurizado. O que significa pasteurizado ou pasteurização? Tá? O que é a pasteurização? É um processo térmico, tá? Utiliza temperatura, tá? Então é um processo térmico que tem a finalidade de eliminar, né, destruir micro-organismos patogênicos. Ah, mas o que são micro-organismos patogênicos, professor? São aqueles micro-organismos que causam algum tipo de doença, né, nas pessoas ou nos animais que irão consumir. Então, nada mais é do que o processo térmico, onde utiliza temperaturas altas, que visa eliminar micro-organismos patogênicos e parte dos micro-organismos que causam alguma deterioração no alimento. Tá? Então, quando você lê lá a palavra pasteurizado ou pasteurização, você vai saber que aquele alimento passou por um processo térmico, né? Ele foi aquecido, né, de acordo com um tempo e uma temperatura. A gente chama isso de binômio tempo-temperatura. Então, ele passou por um processo térmico, né, onde durante um certo tempo a uma certa temperatura, né, a fim de eliminar, destruir os micro-organismos patogênicos, tá? Um exemplo do leite pasteurizado, tá? Qual é a temperatura utilizada na pasteurização do leite? Tá? 72 a 75 graus Celsius durante 15 a 20 segundos. Então, a pasteurização ou a informação pasteurizado, não se esqueçam, é um processo térmico que visa eliminar micro-organismos patogênicos e parte dos micro-organismos deteriorantes. No caso do leite, 72 a 75 graus Celsius durante 15 a 20 segundos. Essa temperatura, né, esse binômio tempo-temperatura, vai depender do tipo de alimento, tá? E do tipo de micro-organismos, né, que você está querendo destruir, que você está querendo eliminar. Tá? Por exemplo, o suco de manga é uma temperatura, é um tempo diferente do leite, ok? Que é diferente do suco de laranja, que é diferente para um leite de coco, por exemplo. Então, vai depender do tipo de alimento para utilizar temperaturas diferentes e por tempos diferentes. E a informação muito utilizada, né, em leite de caixinha, por exemplo, que é a informação UHT. Né? UHT. Então, a sigla UHT nada mais é do que a pasteurização, tá, em ultratemperatura. Tá? O que significa ultratemperatura? Temperaturas muito acima de 100 graus Celsius. Tá? Por exemplo, o leite ele é ultrapasteurizado, né? A gente chama isso de esterilização comercial, a uma temperatura de 135 graus Celsius. Né? Por exemplo, então a pasteurização do leite, que é a 72 a 75 graus Celsius durante 15 a 20 segundos, já o processo UHT, que é a ultrapasteurização ou temperatura ultra alta, né? Então utiliza temperaturas de 135 graus Celsius por 2, 3 segundos, tá? Vai depender do tipo de alimento que está trabalhando. Então, a sigla UHT significa temperatura ultra alta,
tá? É um processo de esterilização dos alimentos por aquecimento, tá? Seria uma pasteurização, perdão, a pasteurização, porém com temperaturas muito mais altas e um tempo, né, de exposição a essa temperatura bem menor. Então aqui o leite, quando é 72 a 15 a 20 segundos, já no processo UHT trabalha-se com temperaturas de 135 graus Celsius. Então isso acaba esterilizando, né, o meio, eliminando 99,99% dos micro-organismos ali presentes, tá? Muito utilizado em produtos de caixinha, líquidos de caixinha, né, como leite, como água de coco, como o leite de coco, entre outros produtos, né, creme de leite, leite condensado. E a palavra homogeneizado, né? Então, normalmente está escrito assim, ó, pasteurizado e homogeneizado. O que seria essa homogeneização? O que seria essa palavra homogeneizado, né? Então, o processo de homogeneização quebra os glóbulos de gordura, né, e outras partículas, né, dos produtos alimentícios em partículas menores. Então ele pega o globo de gordura que tem um tamanho X e transforma ele em 2, 3, né, em 2, 3, 4, 5 pedaços. Então diminui, né, o tamanho desses glóbulos de gordura, o que torna, né, os alimentos mais suaves, em alguns casos mais viscosos, tá, dependendo do tipo de produto. Tá? E como você está diminuindo o tamanho da partícula deste alimento, desses glóbulos de gordura ou de outras partículas, você acaba produzindo, né? Você evita a separação de fases dos alimentos. Vocês observam isso muito em leite de coco, tá? Antigamente o leite de coco separava muitas fases, né? Uma fase aquosa de uma fase mais particulada ali, de uma fase mais sólida, que era a parte mais gordurosa do alimento, tá? Os glóbulos de gordura. Então, a partir desse tipo de processo, né, de homogeneização, você acaba diminuindo o tamanho dos glóbulos de gordura e acaba você evitando, né, a separação das fases dos alimentos. Muito utilizado em leite, né, leite de vaca mesmo, leite, e leite de coco. Muito utilizado também em alguns tipos de sucos, tá? Para evitar a separação das fases. Outro tipo de informação importante, né, nos rótulos que a gente vê, a gente não entende o motivo, né, são alimentos de origem animal, tá? Seja ele mel, seja ele ovos, seja ele produtos oriundos de carnes, né, de animais, que são esse símbolo aqui, ó, que é o de serviço de inspeção, né, que pode ser tanto da inspeção municipal, o serviço de inspeção estadual e o serviço de inspeção federal. Então tem o SIM, que é o municipal, o CIE, que é o estadual, e o CIF, que é o federal. Então esse símbolo aqui, ele significa que este produto, que é de origem animal, ele foi fiscalizado por algum serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal. Vai depender do tipo de carimbo. Os alimentos de origem animal que são inspecionados pelo serviço de inspeção municipal só vai poder ser comercializado dentro do município que foi fiscalizado, né, que foi inspecionado. Já o estadual, que é o SIG, né, que é o Serviço de Inspeção Estadual, ele vai poder ser comercializado dentro do estado que foi inspecionado. E o federal pode ser comercializado dentro do país, né, entre todos os estados, entre todos os municípios, tá, ok? Então são símbolos, né, são carimbos do Serviço de Inspeção, tanto municipal, estadual e federal, ok? Então isso aqui deve ser inspecionado em todos os alimentos de origem animal, ok? Outro símbolo que a gente observa bastante em embalagens, né, são símbolos dos materiais das embalagens, tá? A gente vê muito esses símbolos aqui, ó, quando é material plástico, que vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7.
E esses símbolos aqui do lado direito, né, onde tem o do vidro, o do aço, o do alumínio e o do papel, tá? Então são símbolos que devem ser inseridos nas embalagens, tá? Tanto de alimentos como de outros produtos, tá? A fim de facilitar, né, tornar o material mais homogêneo quando ele for reciclado, né? Então lá na empresa recicladora ela já sabe, olhando pela numeração e pelo formato deste símbolo, né? Então esse triângulo aqui, com essas 3 setinhas, escrito o número 2, a pessoa vai saber que é o polietileno de alta densidade. Se for o número 6, é o poliestireno, né? Se for esse símbolo aqui de um ímã e de uma latinha, a gente sabe que é aço, né? Se tiver a palavra AL, a abreviatura AL, né? AL, dentro de um círculo com 2 setas, a gente sabe que é alumínio, ok? Outro tipo de informação bastante importante, né, e às vezes bastante difundido de uma forma errônea, né, é aqueles números que vem impresso nas embalagens de alimentos líquidos, principalmente, tá? Nas embalagens de caixinha, né? Sempre tem uma numeração lá embaixo. Aí as pessoas Existe uma lenda, né, que fala que essas numerações embaixo das caixinhas de leite é a quantidade que o leite foi repasteurizado, né? Isso é uma mentira. Na verdade, esses números, essa numeração, nada mais é do que o lote daquele tipo de embalagem, né? Então, o número na caixinha existe, mas ele só serve para as empresas controlarem os lotes das embalagens. Não tem nada a ver com reprocessamento de alimentos, tá? Não existe essa lenda que surgiu, não sei quando, né, falando que essa numeração é a quantidade de vezes que foi reprocessado o alimento. E na verdade não, tá? Isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com o controle dos lotes das embalagens, ok? Outro tipo de informação também utilizado, né, são em alguns alimentos, alguns sucos principalmente, lá está escrito invase asséptico a frio. O que significa isso, professor? Invase asséptico a frio, tá? Nada mais é do que você acondicionar, né, de você envasar os alimentos dentro das embalagens a frio. Tá? Ele ocorre a temperatura ambiente ou de refrigeração, ok? E as embalagens já devem estar, né, previamente esterilizadas. Por quê? Num processo mais comum, né, de invase, normalmente é a quente. Tá? Você pasteuriza, você esteriliza o produto, né, processa o produto, embala, acondiciona nas embalagens a quente, fecha as embalagens e essa temperatura, né, dentro da embalagem, do alimento dentro da embalagem, acaba esterilizando a embalagem. Tá? Então isso é invase a quente. Porém, existe o invase asséptico a frio, que nada mais é do que o invase dos alimentos em temperatura ambiente ou em temperatura de refrigeração, nas embalagens já previamente esterilizadas. Então, normalmente você utiliza algum meio, né, uma pasteurização ou uma esterilização do alimento, esteriliza a embalagem e junta os dois, né, acondiciona o produto dentro da embalagem já esterilizada. Então, isso que significa invase asséptico a frio, né, o acondicionamento dos alimentos a frio, né, ou em temperatura ambiente ou em temperatura de refrigeração, né, um alimento já refrigerado, em uma embalagem previamente esterilizada. Ah, mas como que essa embalagem ela é esterilizada antes de acondicionar o alimento ali dentro, né? Ocorre por duas vias, ou por via úmida, que utiliza o ácido peracético, ou então utiliza a via seca, né, com peróxido de hidrogênio, né? Ou então pode utilizar a combinação dos dois, ok? Vai depender do tipo de equipamento. Outra questão muito importante, né, nos rótulos, às vezes a pessoa fica, as embalagens de batata só tem ar, né? Mas por que só tem ar ali naquela embalagem?
nada mais é do que a atmosfera modificada. Mas o que seria uma atmosfera modificada dentro da embalagem de alimentos, né? Um exemplo muito clássico é essa batata Ruffles, né? Que é muito consumida e contém muito ar dentro dela, né? Na verdade não é um ar, né? É um gás, tá? Então, em produtos que são muito susceptíveis, né, à oxidação, né, em contato com o oxigênio que tem no ar, né, é aconselhável trocar a atmosfera de dentro da embalagem, tá? Então, se retira o ar, né, atmosférico de dentro da embalagem e colocam outro ar, né, dentro das embalagens. Por isso que a gente chama atmosfera modificada de dentro das embalagens, tá? Isso acaba aumentando a vida útil dos alimentos, né, e garante por mais tempo características sensoriais do produto, né, como sabor, aí própria crocância no caso das batatas. Tá? É o caso mais famoso, né, de atmosfera modificada, mas existem várias embalagens de alimentos com atmosfera modificada. Tá? Então, nada mais é do que você retirar o gás, né, o ar que está ali dentro, o ar atmosférico, e colocar outra substância gasosa dentro da embalagem. Tá? Outra informação importante também nos rótulos, né, é o prazo de validade após a abertura da embalagem, né? A gente vê isso muito em produtos cárneos, né, que são refrigerados, né? Então, às vezes a gente vê ali uma embalagem de presunto ou apresuntado ou de queijo, né? Lá fala, enquanto estiver em embalagem fechada, vide a validade, né? Olhe lá a validade que foi adicionada na embalagem. E se a embalagem estiver aberta, durante 30 dias, né? Então, mas por que, né, que tem essa informação quando a embalagem está fechada? Por que tem essa diferenciação de validade entre a embalagem fechada e a embalagem aberta, né? Então, os fabricantes, eles garantem a validade expressa na embalagem apenas com as embalagens lacradas, né, fechadas, seladas, né? E se armazenados também em condições já indicadas, como nessa embalagem com essa figura do lado esquerdo, né, que é um presunto, lá fala, ó, armazenar em geladeira mais entre 4 graus e 8 graus Celsius, né? Então a conservação doméstica, a conservação de geladeira, né, de temperatura de geladeira. Após a abertura deve ser consumido no máximo em 5 dias. Mas por que tem essa diferença de validade, né? De tempo de vida útil do produto? Porque quando você abre a embalagem, você acaba expondo, né, o alimento a um meio contaminado, né? Seja o ar ambiental, seja as mãos, seja um talher, né, uma colher, um garfo, uma faca, ou o próprio manipulador que está conversando ali no ambiente, né, acaba cuspindo, caindo gotículas ali de saliva no alimento. Isso acaba reduzindo a vida útil, porque você acaba contaminando o alimento, né? Então, o fabricante, ele garante um certo tempo com a embalagem fechada e também garante a validade de acordo também com a embalagem aberta. Tá? Então, normalmente, quando a embalagem já é aberta, ela reduz a vida útil do alimento, tá, ok? E outro tipo de informação também é não consumir caso a embalagem esteja estufada. Muito utilizado essa informação em embalagens de latas, né? Em produtos enlatados de uma forma geral. Mas por que não pode consumir o produto, né, quando a embalagem estiver estufada? Um indicativo de contaminação e de desenvolvimento de micro-organismos, seja ele patogênico, né, aqueles que causam algum tipo de doença em quem consome, né, esse alimento, ou um indicativo também de desenvolvimento de micro-organismos deteriorantes de alimentos, é a produção de gás. Tá? Então, um indicativo de micro-organismos, né, que estão se desenvolvendo nos alimentos é a produção de gás.
E se a embalagem estiver sulfada, muito provavelmente houve algum tipo de contaminação por um micro-organismo. Esse micro-organismo se desenvolveu naquele ambiente e produziu gás, né? Por isso que estufa a embalagem. Então essa informação é bastante importante, né? Não consumir caso a embalagem esteja estufada. Porque, repetindo, né, o indicativo que os micro-organismos estão se desenvolvendo nos alimentos é a produção de gás, o que acaba estufando ali a embalagem, ok? Então, gente, muito obrigado. Hoje eu falei com vocês, né, de algumas informações que às vezes não são obrigatórias, né, nos rótulos, né, nas embalagens de alimentos, mas que a gente talvez não saiba, né, qual é a função, né, a função ou o porquê, né, daquela informação nos alimentos, tá? Então eu falei só sobre algumas informações, tá, ok? Algumas informações contidas nos rótulos de alimentos, sejam obrigatórias ou não, tá, ok? Então muito obrigado por essa aula de hoje, tá? Os questionamentos e perguntas através do fórum de dúvidas, ok? Então um grande abraço e até a próxima aula.